Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E as mudanças na cobrança do IOF vão seguir gerando debates no Congresso Nacional, agora nesse segundo semestre. Após recuos do governo e decisões liminares do Supremo Tribunal Federal, uma medida provisória que altera o imposto ainda pode impactar o bolso dos brasileiros. E agora entenda mais o que está em jogo e como isso pode afetar operações de crédito, investimentos e até gastos no exterior. As discussões sobre o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, deverão continuar movimentando o Congresso Nacional neste segundo semestre. O tributo, que afeta diretamente transações como empréstimos, investimentos e o uso do cartão de crédito, passou por mudanças recentes propostas pelo governo federal. Para explicar que mudanças são essas e como essa mudança do IOF afeta a vida de todos os brasileiros, a gente vai conversar agora com o advogado tributarista Saulo Santos, que ele é especialista em direito tributário e direito público. Doutor Saulo, como o que é que muda na prática com essas novas regras do IOF propostas aí pelo governo federal? Tiago, satisfação estar aqui na TV Otimista, discutindo e debatendo sobre questões relevantes do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e um tema muito importante. Na verdade, o Poder Executivo trouxe aí situações relacionadas com a manutenção do equilíbrio fiscal e orçamentário, visando a redução do déficit orçamentário previsto em relação ao orçamento público. E nessa situação, acabou implementando modificações no IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, com a prioridade a finalidade de especificamente aumentar ali a tributação. E, nesse sentido, acabou alterando a alíquota para maior em relação a algumas operações que impactam a vida dos cidadãos. E, entre essas operações, a gente tem questões relacionadas com fundos de investimentos, bolsas de valores, investimentos externos, transferência de recursos para o exterior, operações de câmbios, dentre outros. Perfeito. Doutor Saulo, como é que essa alteração afeta o bolso do consumidor e das empresas diretamente? É importante ressaltar, Tiago, que essas alterações foram promovidas e na medida em que você encarece o crédito para as pessoas que viajam ao exterior ou então promove a tributação de investimentos em fundos, na verdade, em bolsa de valores, você acaba impactando o cidadão, que inclusive tem sido estimulado a fazer investimentos não mais na poupança, mas nas bolsas. Isso aí tem sido cada vez mais popularizado. Em relação às viagens também, as viagens promovidas pelos cidadãos também acabarão sofrendo a incidência dessas modificações que foram implementadas. Isso pode encarecer ou afetar também os empréstimos aqui no Brasil? Acaba impactando porque o IOF ele incide basicamente sobre isso. Mas é importante destacar, Tiago, que houve uma pequena celeuma na implementação do IOF em relação a essas alterações. Num primeiro momento, o Poder Executivo acabou editando 3 decretos, iniciou pelo decreto 2.466, 2.467, dentre outros, e foi feitas essas alterações, aumentando as alíquotas. Mas, aparentemente, num aspecto político, parece não ter ocorrido uma comunicação com o Congresso Nacional. E houve um ruído na comunicação entre os dois poderes, o que é muito comum nas democracias modernas. Acabou que o Congresso Nacional, implementando uma prerrogativa sua, com base no 49, inciso 5º da Constituição Federal, sustou a eficácia desses decretos, por intermédio de um decreto legislativo. E aí essa discussão foi parar no âmbito do Supremo Tribunal Federal, através de ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade, que pararam nas mãos do relator ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, por seu tempo, acabou de início suspendendo, tentando uma conciliação dessas alterações, entre os dois poderes, legislativo e executivo, ao passo que, restando infrutífera a situação, acabou por restabelecer as alíquotas implementadas pelo Poder Executivo. Então, vigora atualmente as modificações que acabaram por aumentar um pouco a carga tributária em relação às operações de crédito. Por isso que essas discussões devem movimentar ainda o segundo semestre lá no Congresso Nacional, doutor? Existe, inclusive, uma medida provisória com relação a isso? Perfeitamente, Tiago. Então, essas discussões, principalmente no âmbito do Supremo,
A medida cautelar deferida pelo ministro Alexandre, primeiro, tornou eficaz novamente os decretos do Executivo e suspendeu o do Legislativo, né? Cobrando, inclusive, durante o período que estava suspenso. Mas isso foi questionado para o próprio ministro Alexandre e ele passou a fazer a incidência da nova alteração só após a modificação da decisão dele. Essa decisão ainda está pendente de apreciação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual essa discussão ainda deve continuar. E um ponto interessante que o ministro bem destacou em sua decisão é que o Congresso havia suspendido a incidência do IOF majorado sobre o risco sacado, que são as operações de factoring, que na verdade não seria propriamente uma operação de crédito, mas uma operação comercial, já que há antecipação de recebíveis. E essa alteração foi mantida pelo ministro e provavelmente deve ser permanecida na decisão que vinha a ser adotada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí toda essa discussão que está acontecendo no Congresso Nacional, enfim, essas propostas, mudanças, né, mudanças propostas pelo Executivo, vem no encontro o objetivo é a saúde fiscal, né, o equilíbrio fiscal aqui do país, né? Exatamente, Tiago. Então, algumas medidas foram adotadas pelo Poder Executivo, incluindo diminuição de despesas e o aumento da receita em alguns pontos. E o IOF é um imposto mais fácil para o Poder Executivo implementar essa sua finalidade. Por qual razão? Ele é um chamado tributo extrafiscal, de modo que as suas alterações podem ser feitas por decreto, desde que em obediência à lei. Então, não haveria necessidade de uma lei para aumentar as alíquotas. Deste modo, o Poder Executivo acabou alterando alíquotas por decreto, o que facilitou e tornou mais ágil uma alteração, aumentando a carga tributária, proporcionando mais receitas para o Poder Executivo nessas alterações. Perfeito. Doutor Saulo, a gente agradece. Muito obrigado pelas suas informações, por esses esclarecimentos com relação a essas mudanças propostas pelo governo federal com relação ao imposto sobre operações financeiras, o IOF, que deve continuar sendo discutido lá no Congresso Nacional nesse segundo semestre deste ano. Agora a gente volta ao estúdio. Agora o intervalo, a gente volta já. Turismo no Ceará vive um dos melhores momentos dos últimos anos. De janeiro a abril desse ano foram 4,6 bilhões de reais movimentados e mais de 1,8 milhão de passageiros. Isso tem impulsionado a indústria hoteleira. O jornalista Tiago Norões conversou com o presidente nacional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Manuel Linhares. Eles falaram sobre o momento do setor, os desafios e as perspectivas para o futuro, não só aqui no Ceará, como no Brasil. A primeira parte da entrevista você confere a partir de agora. Estamos recebendo aqui no estúdio da TV Otimista o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, presidente nacional dessa associação, Dr. Manuel Linhares, para a gente falar sobre os desafios do setor turístico aqui no Brasil e no Ceará e como isso impacta na indústria de hotéis. Dr. Manuel, muito obrigado por atender o nosso convite. Só tenho que agradecer a todos vocês que fazem a TV Otimista, essa TV que hoje é exemplo para o nosso Ceará. Doutor Manuel, vamos falar sobre esses desafios, né, do setor turístico aqui no país, de uma maneira geral. O que é que a gente pode elencar de maior desafio, assim, desde o pós-pandemia, né? Houve um impacto muito grande durante a crise da Covid-19 e de lá para cá já conseguiu algum retorno o setor? Essa pandemia, cara amigo, ela foi brutal para a economia, mas foi devastadora para o turismo. Para vocês terem uma ideia, que estão nos acompanhando, no caso da hotelaria, nós ficamos com 80% da hotelaria totalmente fechada. E esses 20% com ocupação entre 5% a 8%. Para vocês terem uma ideia, um empreendimento para sobreviver, dependendo, nós temos que ter uma ocupação entre 50% a 60%. Mas, graças ao meu Deus, hoje o turismo está voltando a sorrir, está voltando ao percentual praticamente antes da pandemia, e é isso que nós esperamos. No Brasil, que o povo volte a sorrir e reconhecer que, depois dessa pandemia, aproveitar mais
o que nós temos, as belezas naturais, um país desse tão imenso. Quando a gente fala de Ceará, aqui do nosso estado, está havendo essa retomada do crescimento aqui no estado? Está assim, de um modo geral. Você sabe que nós temos um país imenso. Nós temos o norte com o Amazonas, temos o centro-oeste com o Pantanal, suas chapadas, temos o nordeste com esse Caribe de praia, temos o sul e o sudeste com essas belezas naturais. Somos o primeiro país do mundo em belezas naturais. Somos o 8º em cultura. É pena que ainda estamos recebendo muito pouco turista. O Brasil, eu digo sempre, ainda está engateando no turismo. Pois é, está engateando no turismo, mas tem assim um futuro muito promissor, que a gente pode dizer assim, doutor Manuel, porque a gente é um país continental, né? São muitas cidades, é um Brasil que atrai turista por sol aqui do Ceará, mas atrai para neve lá no Rio Grande do Sul, né? Por frio lá no Rio Grande do Sul, nas Serras Gaúchas. É uma capilaridade muito grande, que a gente pode dizer assim, do turismo aqui no Brasil. Com certeza. Quando eu digo que nós estamos engateando, vou dar um pequeno exemplo. A Grécia, um país que é 65 vezes menor do que o Brasil, recebe todo de mais de 50 milhões de turistas ano. Então, precisamos sim trabalhar mais ainda esse turismo. E um dos maiores gargalhos do turismo para crescer no Brasil é a malha aérea. Nós estamos vivendo, eu digo sempre, os anos 70. E você me pergunta, por que os anos 70? Nos anos 70 nós tínhamos o quê? 3 companhias aéreas. Tínhamos a Varig, a VASP e a Cruzeiro. Não tínhamos nem a Transbrasil, que foi em 89. E hoje nós temos o quê? A Gol, a Latam e a Azul. Precisamos sim de trazer mais companhias aéreas para fomentar mais o turismo. Porque o bilhete aéreo aqui no país ainda está muito caro. Às vezes é mais fácil você ir para um país vizinho ou até a Europa do que fazer um turismo interno. É isso que nós precisamos trabalhar, trazer mais companhias aéreas para o nosso país. Pois é, doutor Manuel, o que é que falta então para que o Brasil consiga atrair essas empresas de outros países para que possam, né, aumentar, né, a quantidade de voos, enfim, a oferta desses destinos aqui no Brasil como um todo? Há 2 anos atrás, nós conseguimos, através do nosso trabalho, fazer a abertura do capital aéreo. O que é a abertura do capital aéreo? Uma empresa internacional, para vir aqui no Brasil, só podia investir 20%. Hoje, pode investir 100%. Mas por que essa empresa aérea não vem para o Brasil? É muito fácil. Você sabe, a nossa carga tributária é muito alta. Uma das maiores cargas tributárias do mundo. O nosso insumo é muito alto. Para você ter uma ideia, o querosene impacta 40% de um voo. Nós temos que procurar uma maneira como baixar esses custos no Brasil. E é isso que nós esperamos. Os nossos governantes, olhe, aqui no Ceará, o nosso governador, nosso prefeito, tem olhado agora, nosso secretário, tanto o estadual, a nossa secretária municipal, estão vendo que a nossa maneira de acabar com o desemprego é turismo. E a gente vê, inclusive, essa dificuldade, né, doutor Manuel, principalmente aqui em Juazeiro do Norte, aqui no interior do Ceará, de firmar realmente uma companhia aérea que fique por mais tempo. Né? A gente já teve essas mudanças da Gol para a antiga Ocean Air, né? A Avianca depois, e sempre e outras, Azul, né? Azul Linhas Aéreas agora, e a gente vê com todo momento essa dificuldade de manter realmente uma companhia aérea fazendo esses trajetos a partir lá de Juazeiro do Norte, Recife, aqui em Fortaleza também. Mas vamos falar sobre o setor hoteleiro, assim, como é que o senhor vê o crescimento do setor hoteleiro, ou então a projeção de crescimento do setor hoteleiro? Vamos partir aqui do Ceará, a gente tem visto um crescimento grande aqui no estado, né? Eu acho que, inclusive, é um dos maiores dos estados que tem o maior número de hotéis de luxo, né? Isso tem crescido, assim, o que é que tem fomentado aqui no Ceará esse crescimento por esse tipo de turismo? Esse turismo de luxo, ele veio surgir durante a pandemia. O que estava ocorrendo? O turista, de um poder aquisitivo melhor, ele ficou sem poder viajar para fora. Aí veio esse nicho do turismo de luxo. E o Ceará partiu na frente.
Nós, hoje, no nosso litoral, nós temos grandes empreendimentos para receber qualquer turista, de qualquer parte do mundo. Estamos preparados, sim, com bons equipamentos para receber o turista de luxo. E é isso que o Ceará faz a diferença. Nós somos uma terra do humor, nós temos bem receber, nós temos uma gastronomia de primeiro mundo, nós temos um povo que recebe como ninguém. Isso é que faz o povo cearense a diferença no turismo por onde nós andamos. E agora o intervalo, a gente volta já. E agora você confere a segunda parte da entrevista do jornalista Tiago Norões com o presidente nacional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Manuel Linhares. Vamos falar sobre a ABIH agora, doutor Manuel. Estou sabendo aqui que já é o único presidente até agora, né, com 4 mandatos na ABIH. Isso mostra não somente a expertise, né, doutor Manuel Linhares, nesse setor turístico, setor hoteleiro, para estar à frente, né, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Mais um mandato. Quais têm sido os desafios, doutor Manuel, com relação à ABIH e aí de associação mesmo com a indústria de hotéis, com os hotéis, enfim. A ABIH hoje ela abrange quantos hotéis e assim, como é que ela discute, né, as pautas de demandas, né, desse setor? Realmente, estou no 4º mandato, é como eu digo sempre, a humildade, você chega longe. É isso que eu procuro. Deus me deu essa humildade, essa simplicidade de saber ouvir. Deus deu 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Então você tem que saber ter o diálogo, concordar, desconcordar na hora certa. A BH é a entidade mais antiga do turismo do Brasil. Vai completar agora 89 anos. Sou o primeiro cearense e sou o primeiro brasileiro em 4 mandatos. A BH está presente no 26 estados, no Distrito Federal. Nós temos em cada estado um presidente. Aqui no estado do Ceará, Ivana Bezerra, e eu sou o nacional. Então, é dessa maneira que agora, dia 2 de setembro, no plenário do Senado, vamos comemorar os 89 anos da BH Nacional. E nessa mesma sessão plenária, às 10 horas do dia 2, vamos lançar também um livro contando um pouco a vida do baixinho do turismo. Um garoto do interior do Ceará, de Crateús, um vendedor de bombom, que chegou à presidência da maior entidade do Brasil. Vamos falar um pouquinho dessa trajetória então, doutor Manuel. Cearense, baixinho do turismo, que é o doutor Manuel Linhares, que saiu lá do sertão de Crateús, aqui no Ceará, sertão lá de Crateús, ali pertinho do sertão dos Inhamuns, né, doutor Manuel? E aí, como é que é? Fale um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que o senhor chegou, aonde chegou, enfim, além da BIH, tem o Sindicato dos Hotéis também. Realmente, saí da minha terra, do meu torrão, em Crateús, como eu digo sempre, em cada rua, em cada esquina, tem um pouco da minha vida naquela terra. Com 8, 10 anos, ainda hoje, eu estou na construtora, eu sou engenheiro civil, meu caixote de bombom, que tem escrito uma lição de vida. É isso que eu quero passar para todos os jovens, que nunca desistam do seu sonho. E desde cedo, fui um garoto sempre focado, sabia onde eu queria chegar. Me formei em engenharia civil, fui para a construção civil, fui para a hotelaria, fui para a porto de combustíveis, e a hotelaria e o turismo me fascinaram. Estou com 32 anos no turismo. Então, é que eu digo, o turismo só vende 2 coisas. Só vende felicidade, só vende sorriso. E muitos me perguntam, mas baixinho, tu vive dentro da aeronave, hoje tu tá onde? Amanhã tu tá depois. E o que é que tu ganha? Digo sempre, ganho 2 coisas. Ganha amigos e gera emprego. Hoje, só a hotelaria, eu represento quase 4 milhões de emprego. Represento quase 30 mil hotéis. Isso me dá o prazer. E além da BH, sou presidente do Sindicato de Hotéis Ceará. E tenho a honra de dizer, procuro sempre olhar para esses colaboradores. Digo sempre, para ter uma empresa feliz, você tem que ter colaboradores felizes. Isso é o sucesso de uma empresa.
Sucesso da empresa e sucesso da BIH também, doutor Manuel, que a gente vê nas notícias, né? O doutor Manuel já recebendo título de cidadão aí de vários estados aqui do país. Fala um pouquinho para a gente, doutor Manuel. Hoje eu acredito que, eu não sei se eu sou o primeiro cearense que tem tanto título desse Brasil afora. Só esse mês eu vou receber, devo receber 7 títulos. Então, isso mostra a determinação, a humildade do ser humano, a maneira de como se dialogar, desde os seus colaboradores, aos diretores, aos proprietários do empreendimento. É que eu digo, volto a dizer, a humildade acima de tudo. Perfeito. Então, Manuel, muito obrigado, viu, por participar dessa entrevista aqui, falar um pouquinho sobre os desafios do turismo aqui no Brasil, também no Ceará, falar sobre o trabalho da ABIH, que o senhor está à frente já no seu 4º mandato, é o primeiro cearense a comandar a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a nacional, né, a presidência nacional, e está em seu 4º mandato com esse tanto de título de cidadão desses estados aí que ele já 7 já esse mês vai receber ainda, mostra aí a competência, a humildade e o trabalho sério que ele tem à frente da associação. Muito obrigado, doutor Manuel. Eu só tenho que agradecer você, meu amigo, em seu nome agradecer toda a equipe da TV Otimista, essa TV que hoje leva essa mensagem não só para o Ceará, mas para todo o Brasil. Em nome do Adriano, minha eterna gratidão. Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.